Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Vamos continuar com a nossa série de estudos sobre mediunidade aqui no nosso programa. Então, eu quero aproveitar ao máximo o nosso tempo, porque se for possível, se o tempo permitir, eu ainda quero fazer uma prática, uma pequena prática, um pequeno exercício de relaxamento e harmonização com vocês. Um exercício bem simples, tá bom? Eu também peço para vocês pegarem a caneta, o papel, porque eu vou passar o endereço do nosso espaço, porque no dia 27 de fevereiro, a última sexta-feira deste mês, teremos a primeira sessão aberta ao público de tratamento espiritual. Eu farei uma palestra sobre desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento da sensibilidade mediúnica e farei alguns exercícios com vocês para desenvolver essa sensibilidade ao mundo espiritual, tá? E depois vocês vão receber energização. Vocês vão receber uma limpeza e um fortalecimento na aura, através da irradiação de energia por parte do nosso grupo de desenvolvimento bioenergético. Então, já vai pegando caneta e papel que no final eu passo para vocês. Vamos lá então. Eu quero aproveitar ao máximo, vou ser bem objetivo e rápido para eu poder falar um pouco, pelo menos, daquilo que eu planejo, tá? Olha, primeiro eu vou ler só um trechinho, não vou ficar muito lendo hoje não, tá bom? Eu vou ler só um trechinho, o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, na verdade é o capítulo 14, tá? Só que o item 2, o item 2, médiuns sensitivos ou impressionáveis. O Livro dos Médiuns, pode pegar aí na questão 164. Eu vou ler só essa questão e depois eu vou explicar. Kardec diz o seguinte: são assim designadas, né, médiuns sensitivos. O que é um médium sensitivo ou impressionável? São assim designadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que seja. Esta variedade não apresenta um caráter muito bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade é, antes, uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que são neuricamente sensíveis e sentem mais ou menos a presença dos espíritos, ao passo que outras, muito suscetíveis, absolutamente não os percebem. Essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei o que a aproximação desta ou daquela pessoa. Ela se torna, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiosa e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. Muito bem. Então eu li aqui do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, a questão 164. Vamos aproveitar, então eu quero fazer alguns comentários e explicar para vocês isso aqui. Agora, não explicar com uma linguagem necessariamente espírita, né?
mas uma linguagem universalista, porque eu sou um pesquisador espiritualista, não sigo nenhuma doutrina específica, mas aprendo com todas, ok? Grande parte do que eu vou falar para vocês agora está baseado na minha experiência, naquilo que eu venho vivendo, naquilo que eu estou aprendendo com os espíritos que estão me orientando lá no nosso espaço, tá? Então, eu vou procurar falar para vocês algumas coisas, não apenas agora teóricas, porém com base na minha experiência prática. Eu coloquei assim no Facebook, né? Ouça o programa de hoje, porque o tema será como saber se sou médium sensitivo. Olha, é muito complicado, é confuso até. Eu não recomendo eu dar assim sinais para saber se você é um médium sensitivo ou não. É um pouco complicado, porque como Allan Kardec colocou aqui, essa faculdade ela não é muito bem definida, né? Essa questão de você sentir a presença de um espírito, ela não é uma mediunidade muito passível de ser comprovada, de ser verificada, é algo bem vago muitas vezes, tá? Então é complicado. Kardec ele diz o quê? Que essa faculdade ela é rudimentar, ela é necessária, é o rudimento para qualquer outra faculdade mediúnica. Vamos entender aquilo que eu já falei antes. Todos nós sentimos em maior ou menor grau a presença dos espíritos. Todo mundo, a capacidade de entrar em relação com outros seres, seja esses seres, sejam eles encarnados ou desencarnados, tá? Isso é inerente a nós. Todo mundo é capaz de sentir, num grau ou outro, essa presença de espíritos, as repercussões energéticas do mundo espiritual em você. A gente sente isso, e não apenas as energias do mundo espiritual, mas também das pessoas encarnadas. Energias que ficam agregadas num ambiente, e você entra e sente às vezes uma sensação agradável, uma paz, ou então um desconforto, você não sabe por quê, você olha para aquele ambiente, analisa, mas não encontra, não sabe por que você está se sentindo desconfortável, uma sensação ruim. Olha, nesse momento, pode ser sinal de que você está ou sentindo as energias que estão agregadas, que estão plasmadas, a assinatura energética daquele ambiente, que pode ser deixada por encarnados ou desencarnados, principalmente pelos encarnados, pelas pessoas que convivem lá, ou que conviveram lá, que viveram naquele ambiente, tá? Ou que vivem lá. Como você também pode estar sentindo as energias, a influência, não apenas energética, mas psíquica e emocional, de alguma presença extrafísica, de algum ser, de alguma consciência desencarnada que está lá naquele momento. Você entrou naquele ambiente, lá tinha um espírito, e de repente aquele espírito não está numa condição muito boa, está um tanto quanto perturbado, e você pode sentir isso. Então você tem o quê? Você tem aquele cara que ele é clarividente. O clarividente ele vai ver o espírito que está lá. Por quê? Porque o chakra frontal dele funciona de tal forma que permite que ele veja um espírito. É o clarividente. Kardec considera a clarividência como uma mediunidade, tá? Ela pode ser uma mediunidade, mas não necessariamente. Mas é a clarividência. Aquele sujeito que é clarividente, ou ele traz isso de nascença, tá? Porque ele desenvolveu já isso em outras vidas, ou porque os mentores espirituais deram um upgrade nele. Os mentores espirituais, quando ele reencarnou, prepararam o corpo dele e o campo bioeletromagnético dele, os chakras dele, para que ele manifeste essa mediunidade. Para quê? Por algum motivo. É necessário na missão dele, no trabalho dele, no aprendizado dele aquilo. Nem todo médium é missionário. A maioria dos médiums trabalha com a mediunidade, exerce a mediunidade, né, dentro da caridade,
por uma necessidade evolutiva mesmo, para tentar minimizar os erros que cometeram aí nas últimas encarnações, tá? Não vejam um médium como um ser evoluído, um missionário, não. A gente não tá falando aí de um missionário, de um Chico Xavier, não. Tô falando de pessoas mais comuns, da maioria dos médiums. Chico foi um caso à parte, tá? Um dos casos extraordinários, tá? Eu tô falando de médiums ordinários, nós, comuns, ok? Então você pode desenvolver a sensibilidade ao mundo espiritual. Você pode ter desenvolvido isso em outras vidas, ou não. Ou os espíritos te ajudam por alguma necessidade evolutiva do momento teu. Então tá. Então eu já te disse o quê? Eu já te passei uma sinalética de que você pode ser um médium sensitivo. Você entra num ambiente, você sente que aquele ambiente está estranho, né? Você sente que está estranho, algo te provoca um desconforto. Mas eu peço para vocês tomarem muito cuidado com o quê? Para não viajar na maionese, não criar uma fantasia. Ai meu Deus, entrei aqui, tô me sentindo mal, aqui tá carregado. Calma. Analisa psicologicamente como é que você já chegou naquele ambiente. O que você lembrou, o que você viu naquele ambiente que te causou perturbação? Foi alguma coisa que aconteceu? Assim, primeiro lugar, procura as causas de tudo. No aqui, no agora e no mundo físico. Se você não encontra as causas dos teus problemas no aqui e agora, no mundo físico, nas tuas relações cotidianas com as pessoas, pode ser que a causa esteja numa vida passada, pode ser que esteja a explicação no plano espiritual, no plano sutil, tá? Que interage com o nosso plano, no qual nossa consciência está polarizada no momento, que é o plano físico denso, tá? Os planos, eles interagem. Mas antes de você ficar buscando explicação lá atrás, ai, porque eu fui não sei o que lá na última encarnação, estou sentindo a presença de um ser das trevas aqui. Para, começa a se analisar. Então assim, ao mesmo tempo que eu tô falando sobre algumas sinaléticas para saber se você tem uma sensibilidade às energias mais sutis, né, ou ao mundo espiritual, aos espíritos, eu também tô querendo te dar uma dica, como se desenvolver. Como desenvolver a tua sensibilidade ao mundo espiritual. Você quer desenvolver? Ai, Vitor, eu tenho medo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Presta muita atenção. Você não tem que ter medo em desenvolver tua sensibilidade mediúnica. Você tem que ter medo em não ter controle sobre ela. E se você não é lúcido, se você entra num ambiente e não sabe se lá tem a presença de algum espírito perturbado, querendo te influenciar... Se você entra num ambiente e não sabe se você está sendo obsediado, ou se você está com a presença de algum ser ao teu lado que não é muito legal, sabe, isso sim você tem que ter medo. E não ter o controle. Ter o controle sobre isso é justamente você minimizar uma série de problemas na sua vida. Tá bom? É isso que você tem que ter medo. Ai, mas eu vou ver espírito de uma hora para outra, eu tenho medo. Não. Olha, pode ser que sim. Raramente. Se você começar a praticar as técnicas que eu venho ensinando, inclusive por meio do meu CD duplo de práticas de harmonização da aura, que está à venda lá no site da Revista Cristã de Espiritismo, inclusive por meio desse CD duplo, alguns exercícios ajudam nesse processo de harmonização e sensibilização mediúnica, tá? Agora, raramente você vai passar a ver um espírito de uma hora para outra. A não ser que isso você já tenha esse potencial adormecido e com as tuas práticas você aflore isso muito rápido. Mas, normalmente não. A maioria das pessoas leva um tempo e não é de uma hora para outra. Quando você começa esse processo de desenvolvimento, olha que Kardec disse, né? Ai, Vitor, mas pode desenvolver essa faculdade? Sim. Olha aqui, ó. Para quem é espírita, para quem segue Kardec, olha aqui. Essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou, mas também a sua individualidade. Então, isso pode ser desenvolvido pelo hábito e eu acrescento, pela técnica, tá? Então vamos lá. Vitor, mas como é que é esse desenvolvimento mediúnico? Eu tenho que frequentar algum grupo? Com certeza, frequentar algum grupo ajuda. Só que o que acontece? Se você for num centro de Umbanda ou no centro espírita,
Se você já não tiver a mediunidade ostensiva, você nem vai ser classificado como médium. Kardec, por exemplo, ele chama de médium, e eu concordo com ele, é aquela pessoa que realmente é o intermediário do espírito, dos espíritos, tá? Então é aquele sujeito que já manifesta uma faculdade mediúnica muito ostensiva, muito ampla, muito bem caracterizada, a ponto dele ser um intermediário. É aquele cara que, entre aspas, incorpora os espíritos lá no centro de Umbanda. Ou aquele sujeito que psicografa uma carta dos espíritos lá no centro espírita, ok? Por exemplo. Se você já não tiver a mediunidade nesse ponto, você dificilmente vai ser convidado a participar de um grupo de desenvolvimento mediúnico, ok? Mas, lembra que eu falei? Ainda que você não seja classificado como médium, todos nós possuímos a capacidade de sentir em maior ou menor grau a influência dos espíritos. Aliás, eu repeti, eu não falei, eu repeti o que Kardec disse, tá? Então, lembra que eu disse isso? Então, você, ainda que não seja médium ostensivo, você tem a capacidade de sentir a presença de energias e de espíritos no ambiente, tá? O que eu tô te propondo é desenvolver. Você quer desenvolver? Você quer ter o domínio disso? Olha, o nosso programa ele passa muito rápido. O programa que vem nós vamos ter a presença da Maísa Intelizano aqui para responder dúvidas. Depois eu vou continuar com essa série. Na última sexta-feira do nosso mês, aqui de fevereiro, eu vou fazer uma palestra onde eu vou começar a introduzir vocês nisso. Será como um curso, porque eu vou dar continuidade. Vai ser praticamente a última sexta de fevereiro, depois de 15 dias de novo. Nós vamos ficar março todo estudando isso. E fazendo o tratamento, fazendo o desenvolvimento junto. Você quer frequentar? É gratuito, tá? Daqui a pouco eu passo o endereço. É gratuito. Faz parte do tratamento espiritual que a gente oferece lá na casa. Eu ainda tenho alguns minutinhos, deixa eu continuar falando, porque eu queria fazer um exercício, mas eu sinto que não é o momento de interromper a explicação que eu tô dando. Deixa eu falar mais um pouco, vamos lá, gente. Para que eu quero, então, desenvolver uma sensibilidade mediúnica? Que benefício que ela vai trazer na minha vida? Vai me trazer dinheiro? Não. Mas ela pode te ajudar no caminho da paz interior. Que no fundo, o que a gente quer é paz. É tá bem, é tá feliz. Não é isso. O dinheiro é uma ferramenta a mais. Mas olha, o dinheiro necessariamente não traz felicidade nem paz. Porque tá cheio de gente rico aí que não tem paz, não tem sossego, não consegue estar feliz. Vive cheio de problemas na cabeça, na mente. Então, necessariamente, a ferramenta dinheiro, que é uma ferramenta maravilhosa e necessária, tá? Não tô condenando, ao contrário, mas necessariamente não traz felicidade não. Felicidade tá dentro de você, é um estado de espírito, não tá fora. Então, a desenvolvimento, a tua sensibilidade ao mundo espiritual, eu não tô nem dizendo que você precisa se desenvolver para trabalhar como médium, não. Mas eu não quero trabalhar no centro de Umbanda, no centro espírita ou em qualquer outro centro de apometria ou sei lá o que. Não quero. Tá bom, eu não tô falando disso. Eu tô falando para você começar a ter domínio da tua sensibilidade ao mundo espiritual e aos espíritos. Pra quê? Porque isso te ajuda no processo de harmonização interior. Para você conquistar essa tua paz de coração e de consciência que você tanto quer. Sabe por quê? Porque, vamos lá. Primeiro lugar, o que é necessário para esse desenvolvimento, esse domínio da nossa sensibilidade? O que é necessário em primeiro lugar? É aquilo que eu já falei milhões de vezes aqui, faz tempo que eu não falo, mas eu vou falar um pouco, vou repetir agora, não vou falar sobre isso, mas eu só vou citar. O que é necessário em primeiro lugar? Autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não tem a capacidade de perceber as tuas reações durante o dia, você é um robozinho, você é um fantoche, você é uma criança que reage emocionalmente a tudo que te acontece e não tem o menor domínio, não tem a menor lucidez. Você simplesmente fica aí de emoção a emoção, sofrendo, dando gargalhada, depois sofre de novo. Você é uma marionete, você não tem o autocontrole interno para conquistar uma paz interna. Você não tem esse domínio. Mas para você dominar uma coisa, você precisa conhecer. Para você fazer a reforma íntima, você precisa primeiro se conhecer. Senão você vai reformar o quê se você não se conhece? Então, em primeiro lugar, é um processo de autoconhecimento.
E existem práticas que vão te ajudar. Como? 1. Você se observar ao longo do dia, estar atento às tuas emoções, estar atento ao que se passa na tua cabeça. Por que você reage de um jeito? O que te perturbou? O que te incomodou? Começa a perceber isso e pergunta pra si mesmo: vale a pena? Vale a pena eu me estressar desse jeito por causa disso? O que eu tô ganhando com isso? Tá me trazendo paz? É isso que você tem que se perguntar. Não é que você vai ser bonzinho, um anjinho pros outros. Não é isso. Eu tô falando de autoconhecimento, reforma íntima, porque você quer paz interior. Então você tem que se analisar. Você tem que descobrir o que tá te perturbando. O que é que te faz sofrer no dia a dia. Isso tem que ficar claro pra você. Senão você vai ficar sofrendo. Aí uma hora você tá bem. Chega de fim de semana, você tá bem, porque você distrai a tua mente. Né? Você vai se distrair, vai fazer qualquer coisa, legal. Chega no domingo à noite, que você sabe que você tem que dormir pra acordar às 6 da manhã na segunda, pronto, você já começa a entrar em pânico. Aquela angústia, porque vai começar tudo de novo, aquela semana, aquele dia que não passa nunca. E aí? Você precisa rever tua vida. Aí você vai falar assim: nossa, tem um espírito me acompanhando, um obsessor. Porque eu tô há tempos com uma... Eu acho que eu tô com depressão, não tenho motivação pra nada, não tem graça na minha vida. Olha, às vezes nem chegou numa depressão, às vezes nem tem espírito te acompanhando. É você que precisa se rever. É você que precisa rever tua vida, o que você precisa mudar na sua vida e agir. Tá? Então esse é o primeiro passo, é autoconhecimento. São 4h23 aqui no meu relógio. Quanto tempinho a gente tem, Jean? Que aqui tá, no computador tá 4h23, aqui tem ainda 4 minutinhos. Deixa eu divulgar o nosso espaço, porque eu não quero também fazer nada correndo. Quem estava acompanhando aqui o programa anterior ao meu, o comunicador, ele passou uma técnica de respiração, tá? Você inspira o ar profundamente, segura e solta. Você pode fazer a técnica que ele ensinou. Você pode, quando soltar o ar, se quiser soltar fazendo om, pode. Se você quiser só soltar o ar tranquilamente, solte. Relaxa o corpo quando você soltar o ar. Não precisa visualizar necessariamente o número 21. Ele ensinou esse exercício específico, parece ser muito bacana. Mas, se você de repente não quiser, você pode visualizar, sabe o quê? Um sol. Um sol no teu peito. Irradiando uma luz com muito carinho, com muito amor, sabe, com muito carinho por você, pela vida, gratidão. Então você pode ficar fazendo essa respiração tranquila e profunda, sentindo e visualizando um sol no teu peito e um sol na testa. Você vai estar trabalhando o cardíaco, que lida com sentimento e emoções, e vai estar trabalhando o frontal, que lida com pensamentos, foco, intuição. Já é uma prática que vai te ajudar na tua harmonização mediúnica. Então você vai ficar mais sereno, mais tranquilo, ao mesmo tempo que você vai irradiar luz no chakra frontal e no cardíaco. Eu não vou fazer com vocês agora, porque não vai dar tempo. Mas olha... No site da Revista Cristã de Espiritismo, nós temos vários outros programas gravados e lá eu fiz alguns exercícios. Entra no site e ouça, é gratuito. Ou entre na nossa livraria virtual no site e compra o nosso CD de bioenergia. Ou se você não quiser comprar o CD, você pode pedir para baixar os áudios e aí você ouve no teu computador mesmo, tá? Anote o site www.rcespiritismo.com.br. rcespiritismo.com.br é o site das duas revistas que eu faço, a revista Caminho Espiritual e a revista Cristã de Espiritismo, que estão nas bancas de todo o Brasil. A de Espiritismo desse mês, o tema é Sonhos Espíritas. Tá? O que é um sonho espírita? É projeção astral, é quando você dorme, sai fora do corpo e interage com outros espíritos. E a revista Caminho Espiritual desse mês é inteirinha, sobre mediunidade. Então, vai nas bancas e procura a revista Cristã de Espiritismo e a Caminho Espiritual. Deixa eu divulgar o nosso espaço, anote aí. Rua Falck, eu vou soletrar, Falck,
L-C-H-I. Falck Giannini. Falck Giannini 515. É uma travessa da Rua do Orfanato. A Rua do Orfanato é uma das principais ruas da Vila Prudente. Você desce no terminal de ônibus Vila Prudente ou na estação de metrô Vila Prudente, se informa lá. Você vai ter que subir a Rua do Orfanato. O metrô está a 2 quarteirões da Rua do Orfanato. Se informe no metrô, lá com os guardinhas, com segurança, como é que eu chego na Rua do Orfanato? Você vai subir a Rua do Orfanato cerca de 5 quarteirões e já está na Rua Falck Giannini à tua esquerda. Você entrou na Falck Giannini à tua esquerda, você já vai ver um ambiente lá com uns bambus na frente, número 515. Olha, do metrô até lá leva cerca de 10 minutos a pé, caminhando numa boa, tomando sorvete ainda, viu? Não é correndo não, tá? Então, não deixe a preguiça impedir que você vá. Dia 27 de fevereiro, a última sexta-feira desse mês, eu vou fazer uma série de palestras que é um curso e ao mesmo tempo um desenvolvimento. Então, vá nessa primeira aula, tá bom? Dia 27, sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Às 19h30 eu vou começar a falar, vou começar a explicar nosso trabalho. Quando for umas 7:50 eu fecho as portas. Tá? Tente, por favor, chegar por volta das 7h30 mesmo, tá bom? A entrada é franca. Quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível para nosso trabalho social, eu agradeço. E você vai fazer um exercício, vários exercícios nós vamos fazer ao longo desse curso ou dessas palestras. E é um tratamento, tá? Nós vamos dar passes em vocês. Então vocês vão aprender e vão receber um tratamento espiritual, tá bom? Dúvidas? 2645 4017. 2645 4017 é o nosso telefone. Fique em paz e até a próxima aula, sábado que vem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.